Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Olá, seja bem-vindo. Esta é a História das Histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura e em Viseu, Jorge Adolfo Marques, ele que é mestre em Arqueologia, hoje vai-nos falar das termas romanas de São Pedro do Sul, que ainda hoje existem, então quer dizer que já tem uma história muito, muito antiga. Vamos a isso. É verdade. Hoje as pessoas vão às termas de São Pedro do Sul. Hoje uma estância, digamos, termal. Penso que até será com maior frequência de utentes que existem em Portugal, moderna, com vários equipamentos hoteleiros, portanto é um lugar muito, muito bonito, com uma capacidade também de resposta a quem a procura, mas que remonta precisamente à época romana. Nós, ainda no último programa, falámos aqui das estradas romanas que atravessavam aquela região, não é? A região de Lafões, e uma das estradas passava por ali mesmo, pelas termas. As termas, ou banho, não é? Ainda hoje, banho. As termas de São Pedro do Sul, de facto, remontam há 2000 anos, há cerca de 2000 anos. E que foram os romanos que ali criaram, eventualmente até num sítio e num território que já era ocupado, povoado, antes dos romanos lá chegarem, porque há ali uma série de castros, aqueles povoados no cimo dos montes, não é? Há ali uma série de castros, há nomeadamente um castro que é o Castro do Banho, que fica ali mesmo sobranceiro à atual povoação das termas. E, portanto, populações anteriores, portanto, populações indígenas, que provavelmente frequentavam aquelas águas que ali afloravam, não é? Que vinham à superfície a uma temperatura bastante elevada, 69 graus. Boa. São águas muito boas para tratar de problemas de ossos, não é? E também respiratórios. São muito procurados por pessoas que têm esses problemas e já eram conhecidos dessas populações. Exato. Seguramente. Aliás, essa toponímia dos banhos, Castro dos Banhos, já indica um bocado que já era usada há muito tempo, não é? Exatamente. Portanto, o que é certo é que os romanos foram eles que, tal como com as cidades, foram eles que criaram um equipamento, digamos, de grande dimensão para servir as suas populações. E, portanto, construíram ali cerca de finais do século I AC, inícios do século I DC, portanto ali na viragem para a nossa era. Aliás, o edifício que lá está ainda presente tem precisamente uma série de vestígios dessa fase inicial. Aquela piscina que está no exterior do edifício, portanto a céu aberto, essa grande natatio, ao ar livre, rodeada por um pórtico com dupla colunata, portanto com colunas até de grande dimensão, estão lá ainda hoje, podem ser visitadas. Essa piscina era revestida no seu interior por o chamado opus signinus. É uma espécie de cimento que os romanos... de cimento que isolava para a água não desaparecer, não é? E é incrível porque acho que esta fórmula do opus signino, eu vi isso em muitos tanques, em várias ruínas romanas, ainda hoje é bastante famoso como ficavam os tanques mesmo, e impermeáveis. Exato, com a superfície uma fórmula extraordinária e que é visível em muitas ruínas e muitos sítios arqueológicos por todo Portugal e por todo o mundo romano. Então, estas termas foram sendo usadas depois dos romanos também, não é? Pelos nossos reis? Exatamente, elas foram usadas depois dos romanos. O nosso primeiro rei, o Dom Afonso Henriques, esteve lá. As termas no início depois tiveram lá uma reforma importante no final do século I, e permaneceram durante séculos e foram nomeadamente utilizadas pelo nosso primeiro rei, o Dom Afonso Henriques,
que teve um infortúnio na chamada Batalha Cerco de Badajoz. Badajoz, exatamente. Uma perna. Em parte uma perna, exatamente, uma anca, enfim, teve ali um problema grave e de tal maneira que ele depois não pôde mais montar a cavalo, e, portanto, e vem, enfim, na altura não havia Serviço Nacional de Saúde, o que é que ele faz? Enfim, vem para a estância termal, mais importante, diria eu, que é as termas, que eram o banho de São Pedro do Sul, ou as Caldas de Lafões, também aparece assim. E em 1169 ele vai lá passar 3 meses. Como é que nós sabemos disso? Isso é que ele assinou documentos precisamente nas Caldas de Lafões. Isto é, nós sabemos que ele esteve lá porque o documento diz... Como nós hoje também assinamos, a dizer, pomos a data e o foram lá a despacho, portanto. Exatamente. Ele estava lá em tratamento e assinou tudo. Exatamente, estava em tratamento e despachou lá. E vai permanecer, portanto, as termas vão permanecer durante séculos como um lugar importante para a família real, desde o seu filho, o futuro Dom Sancho I, até às filhas. Portanto, durante séculos. O nosso rei, Dom Manuel... e também é importante dizer que o Dom Afonso Henriques outorgou uma carta de foral precisamente à Vila do Banho. Claro. Que era uma pequena localidade. Era um concelho muito pequenino. Era praticamente ali a localidade. Mas ele outorgou precisamente pela sua importância também. Claro. E... depois... Ia lá com os filhos, não era? Ele ia com a família toda. Exatamente. E havia um passo que era o Passo Real, onde ele ficava. Porque temos que ver que não havia propriamente hotéis na altura. Os hotéis eram um pouco, enfim, as albergarias, enfim, temporárias, ou ficavam em casa de alguém. Aqui acontece um outro aspecto interessante, e até na linha daquilo que eu estava a dizer. O rei Dom Manuel, para além de ter outorgado também um foral novo, portanto, às Caldas de Lafões, ele vai criar o Real Hospital das Caldas de Lafões. Portanto, vai criar digamos, aí já é um equipamento que era destinado mais moderno, precisamente a quem ficava lá uns dias, enfim, umas semanas, a banhos em tratamento. O interessante também aqui, que importa dizer, é que isso permaneceu até aos nossos dias. Porque, por exemplo, a nossa última rainha de Portugal, Dona Amélia, a Dona Amélia esteve lá também, a banhos em mais de que um ano. E ela ficou em mais de uma ocasião no palácio, no edifício do Conde de Reriz, em São Pedro do Sul, na então Vila de São Pedro do Sul, ali no centro da vila, hoje efetuar tratamento para poder ir a banhos nas termas. Então, quer dizer, o nosso primeiro rei e a nossa última rainha passaram por lá e estiveram lá, foram lá tratados. Exatamente, muito há curioso. este aspecto curioso que quer outro fecham este ciclo, digamos assim. A nossa rainha vai dar nome às termas, ao edifício termal que lhe sucede ao romano, e que hoje ainda continua em funcionamento e tem um museu também dedicado às termas. E depois disso as termas, enfim, tiveram um progresso extraordinário. O edifício foi classificado como monumento nacional. Sim. O edifício romano. Hoje é um centro de interpretação, é um museu das termas, daquele local, onde estão expostas, nomeadamente, inscrições romanas, foram ali encontradas naquele território, e acima de tudo, o sítio junto ao rio Voga, e com também um discurso museográfico muito atual, muito contemporâneo. Foi objeto de escavações arqueológicas muito recentes e recuperação do edifício, e, portanto, é um local a visitar muito aprazível neste verão. Fica aqui esta sugestão, as termas romanas de São Pedro do Sul, portanto, que também já agora disseste, Jorge, tem um belíssimo enquadramento paisagístico também, vale a pena conhecer tudo o que aquilo nos mostra. E por hoje estamos conversados.
Agradeço-te, Jorge, e amanhã vamos falar de outra terra, terra de senhorim, já lá vamos. Um grande abraço e até amanhã, Jorge. Bem-ajas. Até amanhã.